Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei apresentando um pouco mais sobre o AgroGestão, um software criado para o gerenciamento de propriedades rurais, mas focado principalmente na gestão estratégica de propriedades rurais. O intuito do app AgroGestão é que o produtor rural consiga, a partir dos seus dados incluídos dentro do sistema, planejar a gestão estratégica da propriedade rural. Aqui nós vamos repassar um pouco sobre as funcionalidades do sistema. Nós estamos com uma tela, digamos, que sem os principais cadastros, porque nós já fizemos uma base de teste, mas aqui nós tivemos que publicar o software, então o software ele saiu sem alguns cadastros, mas ele está totalmente operante, então a gente vai realmente só passar um pouco sobre as funcionalidades, sobre como que ficou a questão de layout do software. Portanto, o AgroGestão ele foi um software desenvolvido como um PTT para o meu projeto de dissertação, né, do PPGADM do Instituto Federal Goiano, né, para um mestrado profissional em administração do IF Goiânia. Então, o software de gestão estratégica, né, o AgroGestão, foi um produto técnico desenvolvido para eu entregar a partir da finalização do meu projeto de dissertação. Então, vamos tentar passar brevemente, né, sobre o software, mesmo para vocês entenderem e analisar visualmente como que ficou o software. Para você entrar no software de agrogestão, você precisa fazer o login com o seu Gmail, tá? Então, aqui nós vamos fazer o login com o Gmail. Nesse momento, o Gmail ele está limitado somente a alguns usuários, então o software ele no momento não está aberto para outros usuários utilizarem. Esse aqui é a nossa tela inicial do software, né, do agrogestão. Ele já abre diretamente no painel de decisão, onde que esse painel de decisão são os indicadores que foram colocados dentro do sistema, que a partir dos dados que o produtor rural ele coloca dentro do sistema, ele vai gerando esses indicadores. Esses indicadores eles vieram a partir dos indicadores que foram colocados dentro do nosso projeto, né? Então, a partir do nosso projeto, nós selecionamos 5 indicadores principais, dentre 27 indicadores que estão dentro do projeto, que é rentabilidade, custo por hectare, produtividade, custo por saco, margem por saco. Então, a partir dos dados que o produtor rural ele vai lançando dentro do sistema, esses indicadores eles vão sendo atualizados diariamente, ou a partir do momento que o produtor rural entra, atualiza o sistema, esses dados eles são atualizados. Então, esse é o painel de decisão. A partir posteriormente ao painel de decisão, nós temos a estrutura da propriedade. A estrutura da propriedade, ele nada mais conta do que o cadastro de fazenda, o cadastro de safra e o cadastro de talhões. Um adendo sobre o painel de decisão. Posteriormente eu volto para ele aqui, quando a gente terminar de passar todas as telas que nós temos cadastrados aqui, né, que temos dentro do sistema, para vocês entenderem como que funciona a questão das visualizações dos dashboards, tá? Aqui são os indicadores principais, mas depois desses indicadores ainda tem alguns painéis para serem analisados. Mas voltando aqui sobre o sistema, né? Então, na estrutura da propriedade, a gente tem a fazenda, a gente tem a safra e a gente tem os talhões. Então, primeiramente, o produtor rural cadastra a fazenda, cadastra a safra e, posteriormente, ele cadastra os talhões. Isso é básico, né, de qualquer outro sistema, de qualquer RP, onde você necessita fazer esses cadastros para visualizar a fazenda, para visualizar o planejamento, para visualizar a produção, etc. Então, são cadastros básicos, né, que competem ao sistema. Posteriormente, né, à estrutura da propriedade, a gente tem outros cadastros básicos também, né, que são o grupo de operações, as unidades de medida, as operações agrícolas, os grupos de custos, as categorias de custo, as subcategorias de custos, culturas e perspectivas do BSC. Aqui tem alguns cadastros, né, que nós já fizemos, mas esse aqui é o nosso stream na base de produção, então tem algumas telas que eles não possuem cadastro, mas na nossa outra base de teste aqui já tem, como mencionado anteriormente, né, nós já temos alguns cadastros já feitos, então o sistema já foi testado. Mas dentro do grupo de operações, são as operações no sentido macro, né, das operações que são realizadas dentro da fazenda. As unidades de medida são as unidades de medidas que contemplam essas operações, né? Posteriormente, são as operações que são vinculadas aos grupos de operações. Então, por exemplo, uma pulverização, a gente sabe que é por hora, uma adubação, na verdade, desculpa, a pulverização a gente sabe que é por hectare, uma adubação a gente sabe que é por hectare, uma colheita a gente sabe que é por hectare. Então, as operações, elas são sempre vinculadas ao grupo de operações. Os grupos de custos, né, são os grupos de custos que foram mencionados, né, que foram estudados, referenciados
a partir de um estudo da Conab. Então, para colocar o grupo de custos dentro do software, nós utilizamos o grupo de custos que foram todos repassados pela Conab, a Conab que tem pesquisas em outras propriedades rurais. Quando essas pesquisas envolvem custos, esses são os grupos de custos grupos de custo que a Conab utiliza dentro da sua metodologia. Então, grupos de custos, né, como a gente sabe, custo administrativo, custo fixo, custo variável, etc. Dentro da categoria de custos, nós temos as categorias de custos que também foram todas repassadas pela Conab. Então, a gente tem aluguel de máquina, armazenagem, arrendamento. Então, todos esses custos eles foram selecionados a partir dos custos que a Conab ela tem na sua metodologia. Dentro das subcategorias de custos, nós temos as categorias de custos mais detalhadas, porque muitas vezes na categoria de custos, né, que a Conab mesmo dispõe, às vezes ela coloca tipo agrotóxico, mas dentro das categorias, nas subcategorias a gente tem inseticida, herbicida, fungicida, então a gente tenta colocar essas subcategorias, né, que fica melhor para o lançamento dos custos, para posteriormente visualização dos custos também. Ainda dentro da base de dados, nós temos as culturas, né? Então, aqui a gente não tem nenhuma cultura cadastrada, mas são as culturas de soja, milho. E as perspectivas do BSC são as perspectivas que contemplam as perspectivas clássicas, né? Financeiras, stakeholders, clientes, né? Mas aqui dentro você pode cadastrar novas perspectivas a depender do que você deseja colocar no seu planejamento estratégico. Dando segmento, né? A gente ainda tem dentro do planejamento estratégico, as diretrizes estratégicas, né, que é onde nós colocamos a missão, visão, valor da propriedade rural, os objetivos estratégicos, né, os objetivos estratégicos que essa propriedade rural ela necessita ter. Esses objetivos são todos vinculados às diretrizes estratégicas. Dentro dos planejamentos estratégicos, nós temos as estratégias prioritárias, que são as principais estratégias que a propriedade rural vai ter dentro da sua propriedade para alcançar esses objetivos e essas diretrizes estratégicas. Todas essas diretrizes, objetivos, estratégias foram selecionados, né, foram todos referenciados, né, a partir do BSC, que é o Balanced Scorecard. Dentro dos indicadores, nós temos todos os indicadores, aqueles 5 indicadores que estão lá no painel de decisão, que foram os 5 indicadores selecionados para testar o RP, para testar o software, né? Então, como falado anteriormente, a gente colocou margem de lucro, produtividade, custo de produção por hectare, rentabilidade da lavoura. Os valores de indicadores, eles são calculados automaticamente, né, a partir dos indicadores que foram sendo calculados dentro do sistema. Então, a partir do que você coloca como meta e o valor do indicador, ele vem sendo atualizado, ele vem sendo calculado automaticamente aqui nos valores de indicadores. Prosseguindo ainda dentro das questões dos módulos, né, a gente tem o plano safra, que esse plano safra ele é cadastrado no momento em que cadastra a safra, ele é gerado automaticamente. Esse plano safra é onde que você coloca as metas, onde que você lança os seus custos. No caso, você queira ter uma visão ao fim da sua safra, do seu planejado versus o seu realizado. Ainda dentro do plano safra, a gente tem as nossas metas estratégicas, né, de cada safra. Então, dentro das metas estratégicas, ele difere um pouco ainda do planejamento estratégico, porque dentro das metas estratégicas, você consegue direcionar melhor quais serão as estratégias que serão feitas para aquela safra em específico. No planejamento estratégico seria uma visão mais a longo prazo, e aqui no plano safra seriam as metas estratégicas que serão realizadas para atingir aquele objetivo na safra. Posteriormente, às metas estratégicas, nós temos os Key Results, né, conhecidos também como OKRs, que são os objetivos que nós vamos vincular às metas estratégicas para aquela safra. Na OKR, nós colocamos os indicadores, né, as metas para os indicadores, e essas metas, esses indicadores, na verdade, eles são os indicadores que vão lá para o painel de decisão. Então, todos os indicadores, né, que são colocados aqui nos Key Results são onde são calculados lá no painel de decisão, onde você tem o planejado versus o realizado. Posteriormente, nós ainda temos o orçamento da safra, né? Então, a gente tem a previsão da produção, onde nós vamos colocar a previsão da produção que foi medida a previsão de produção que foi medida pelo produtor rural naquela propriedade. Então, se ele tem um talhão que ele fala que ele vai plantar
que na verdade que ele vai produzir 65 hectares, ele lança aqui na previsão de produção, que posteriormente, com o que ele realmente de fato lançado, que foi produzido naquele talhão, na propriedade rural, ele vai lançar, ele vai alterar o indicador, né, de produção, e ele vai trazer o número do que foi planejado versus o que de fato foi realizado. Na previsão da comercialização, é que ele tem uma previsão do que ele vai vender naquela safra dele na partir da sua comercialização do grão. Então, muitas vezes aqui, a partir da produção que ele tem, ele coloca um preço esperado e que ele tem uma receita esperada para aquele plano safra ou para aquela safra em específico. Posteriormente, nós temos a produção, que é onde de fato ele registra a produção que foi naquele talhão. Então, a partir do registro da produção, ele atualiza, além dos indicadores, ele faz o cálculo do previsto versus o realizado. Então, muitas das vezes, a gente percebe que isso é um indicador-chave dentro da propriedade rural, e o produtor rural ele consegue compreender, ter uma noção melhor do que ele tem da sua produção, sobre o que ele previu, sobre o que ele realizou. Posteriormente, nós temos o registro de venda, é onde o produtor rural ele lança a comercialização de fato da propriedade rural dele. Então, tudo que ele vendeu, a receita que ele teve, o preço médio, ele lança aqui no seu registro de vendas. No módulo de custos, né, no lançamento de custos, ele vai lançar todos os custos que ele teve para aquela propriedade rural, né, a partir daquela safra. Então, ele consegue lançar os seus custos aqui por operação, por fazenda, por talhão, por cada tipo de operação que teve dentro da propriedade rural e que ele necessita ver esse custo. Então, a partir dos lançamentos de custo, é onde ele vai trazer os indicadores, né, onde ele vai calcular os indicadores de custo, e lá mais para frente, quando a gente analisar de novo o dashboard, a gente vai ver como que esses custos eles estão sendo visualizados no painel de decisão. Então, o produtor rural ele consegue ter uma noção do que ele teve de maior custo para cada operação, para cada tipo de produto, né? A partir também daquelas categorias, subcategorias de custos que nós vimos mais acima nos primeiros módulos. Posteriormente, nós temos os alertas estratégicos, né? Então, o produtor rural ele cria uns alertas estratégicos que serão disparados a partir do que ele coloca aqui como um alerta. Então, muitas das vezes, né, ele coloca, por exemplo, a margem por saco abaixo da meta, né? Se for abaixo a meta dele ser menor que 45, mas se atingir 50, ele dispara um alerta estratégico e o produtor rural consegue analisar se esse indicador está dentro da meta, se não está dentro da meta, a partir desses alertas, né? E a partir desses alertas disparados, ele toma uma decisão sobre esse indicador. Então, muitas das vezes, quando o alerta é disparado, o produtor rural ele lê esse alerta e ele responde esse alerta. Se ele está ciente do que foi apurado pelo indicador, e se ele está ciente, ele precisa responder esse alerta com alguma tomada de decisão. Então, a gente percebe que o nosso software ele consegue auxiliar o produtor rural na sua tomada de decisão a partir dos indicadores que ele está acompanhando dentro da propriedade rural. Então, esse é o nosso sistema, né, o AgroGestão, que é um sistema de gestão estratégico voltado para produtores rurais. A gente passou um pouco rápido sobre o sistema, até para não alongar o vídeo no momento de publicar, mas esse sistema ele foi apresentado para o PPG ADM, como mencionado no início do vídeo, e ele tem a missão clara de auxiliar esses produtores rurais. Ele ainda é uma fase de protótipo, né? Com certeza, se a gente quiser publicar para comercialização, ele tem algumas melhorias que precisam ser feitas, como integração com outros sistemas, mas para o que ele hoje se propõe e o que o programa solicitou, né, esse sistema ele consegue atender muito bem o que foi descrito no nosso projeto de dissertação. Muito obrigado a todos.